Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para continuar estudando a palavra do nosso Deus. Nós já o adoramos com louvores, nós já entoamos a Ele, elevamos a Ele as nossas orações e nesse momento nós estaremos meditando na sua santa palavra. Nós temos estudado sequencialmente o livro de Romanos e hoje chegamos à metade desse estudo, desse livro. Chegamos ao capítulo 8, um dos capítulos mais fantásticos da Bíblia. Então, John Stott vai fazer esse estudo do capítulo 8 em duas partes. Nós vamos começar essa semana e a semana que vem vamos concluir a segunda parte do estudo do capítulo 8 de Romanos. Mas antes de adentrarmos as questões específicas para a nossa meditação, vamos mais uma vez ver o vídeo que vai mostrar um pouco do contexto desse capítulo 8. Logo após, estaremos refletindo sobre o texto de Romanos capítulo 8. O objetivo de Deus era deixar claro que foi o mal que roubou o coração humano, que a Torá, por mais boa que seja, não poderia fazer nada sobre isso. Mas Paulo diz, no capítulo 8, que a solução chegou em Jesus e no Espírito, e eis como. Os mandamentos da Torá agiam como uma lupa. Ela focalizava o problema da condição humana em um só lugar, o povo de Israel. Mas agora, o representante de Israel, Jesus o Messias, pagou e lidou com todo esse pecado através da sua morte e ressurreição. E agora Jesus liberou seu Espírito em sua nova família para transformar seus corações de modo a que eles possam realmente cumprir o chamado de todos os mandamentos da Torá para amar a Deus e ao próximo. E não para por aí. A renovação dos seres humanos por Deus é o primeiro passo da sua missão maior de resgatar e renovar toda a criação, tornando-a num lugar onde o amor de Deus é a palavra final. Agora você pode ver como os capítulos de 1 a 8 são um longo fluxo de pensamento. Muito bem. Depois de termos visto aí esse rápido vídeo mostrando um pouco do contexto desse capítulo, lembrando que nós não podemos desassociar o estudo bíblico do contexto geral, e quando nós observamos a sequência da narrativa de Romanos, nós vamos perceber que exatamente o capítulo 8, Paulo ele traz uma nova abordagem na sua argumentação. Até o capítulo 6, Paulo ele vem mostrando muito sobre esse aspecto do pecado, do homem que é totalmente incapaz de agradar a Deus pelos seus méritos. O capítulo 7, ele mostra essa realidade da insuficiência da lei para trazer ao homem essa condição de se achegar a Deus, o homem que é um desventurado. E agora Paulo ele vem trazendo a esperança, aquilo que pode nos alegrar, exatamente como ele termina o capítulo 7, dizendo graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Agora ele inicia explicando o porquê nós temos motivos de sobra para darmos graças. E aqui John Stott faz a abordagem desse primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 17, ele faz a abordagem em 4 blocos, subdivididos em 4 blocos, é o que nós vamos ver nesta noite. O primeiro bloco, apresentado por John Stott, está aí do versículo 1 até o versículo 4, que é o que ele fala sobre o que Deus fez para comprar o seu povo, para mostrar o seu apreço pelo seu povo, mostrar que ele se preocupa com o seu povo. Leiamos o texto para compreendermos melhor. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que maravilha! O apóstolo Paulo ele inicia lembrando agora, a partir do momento em que Deus opera maravilhosamente a sua graça em nossas vidas, nós podemos declarar: nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, nenhuma condenação há sobre
daqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, é muito significativo para nós termos essa consciência de que sobre nós não pesa mais a condenação do pecado. Nós já vimos no estudo anterior que sim, o pecado ele tem efeito sobre a nossa vida e Deus permitiu isso para que nós pudéssemos nos achegar mais a Ele, mas ainda que o pecado ele possa ainda trazer algum efeito sobre a nossa vida, nunca esse efeito será um efeito condenatório. Nós estamos livres da condenação do pecado, porque Cristo, o próprio Deus, ele enviou a Cristo para pagar o preço pelas nossas vidas. Aquilo que o homem não podia fazer, aquilo que era impossível à lei, o próprio Deus fez. Essa é a maravilha da obra de Deus, do Deus que nós servimos, que não é o Deus que faz apenas coisas fáceis de ser realizadas, porque se assim fosse, não necessitava de um Deus. Se fosse apenas coisas que homens mesmos pudessem realizar, não necessitaria que Deus intervisse, mas existem situações que é impossível para o homem fazer. Então, nesse momento, como diz a própria palavra, aquilo que é impossível para os homens, isso é possível para Deus, e é confiando no Deus do impossível, no Deus que opera maravilhas, que nós podemos nos alegrar, dizendo que sobre nós não há mais o peso da condenação do pecado. Isso porque nós não vivemos mais segundo a lei da carne, mas vivemos de acordo com a lei do Espírito. Meus irmãos, aqui cabe uma observação muito importante. A lei que nos liberta, a lei do Espírito, ela não nos dá um aval para nós vivermos no pecado. Longe disso. Exatamente nesse contexto, o apóstolo Paulo está constantemente refutando essa ideia equivocada de pessoas dizendo, não, mas se sobre nós não há mais nenhuma condenação, se sobre nós não pesa mais a condenação do pecado, então podemos fazer o que nós bem entendermos, o que nós quisermos, logo nós não vamos ser condenados. Uma realidade muito comum que nós vemos, infelizmente, na nossa sociedade, crianças até 12 anos, elas não são culpadas por nenhum ato que ela venha cometer. Infelizmente, nós sabemos de situações de crianças pré-adolescentes de 10, 11, até 12 anos, que cometem delitos com essa consciência, dizendo, eu posso cometer delitos e nada vai me acontecer, a lei me ampara. Não é nesse sentido que Paulo está falando aqui. O que Paulo está dizendo é que uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós já estamos agora numa nova dimensão. Ele diz, é para os que estão em Cristo Jesus. É muito forte o que Paulo está lembrando. Nós não estamos mais imergidos no mundo do pecado. Nós estamos agora em Cristo, fazendo parte do seu corpo, da sua igreja. Aqui nós temos a consciência de que essa palavra não é para qualquer um. Esse capítulo 8, que infelizmente muita gente tenta aplicar aí como uma forma de consolo em qualquer situação, ela não pode ser aplicada numa situação de pessoas que vivem distante dos preceitos de Deus. Uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, uma vez que o Espírito Santo transforma a nossa vida, agora nós amamos a lei do Senhor e nós vamos lutar contra o pecado e nós vamos a cada dia nos angustiar quando o pecado ele tenta contra nós e quando ele consegue algum êxito em nossas vidas. Isso causa angústia no coração do verdadeiro servo, isso causa o sentimento e a atitude de dizer, Deus, tem misericórdia de mim, restaura a minha vida para que eu possa voltar a te adorar na beleza da tua santidade. Os verdadeiros servos nunca vão se acostumar com o pecado, nunca vão achar que podem pecar, porque não existe mais peso da condenação sobre as suas vidas. Pelo contrário, vão ter um coração agradecido a Deus por essa obra que Ele não poderia fazer, mas o próprio Deus fez para que pudéssemos nos dar pela graça essa condição de nos achegarmos a Ele. É tão somente a graça de Deus e nós devemos valorizar constantemente essa obra de Deus em nossas vidas. O segundo bloco que John Stott faz aí agora do capítulo 5 ao capítulo 8. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico que diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o Espírito é para a vida e paz.
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós vemos aqui exatamente o apóstolo Paulo trazendo aqui esse contraste entre carne e espírito, e aqui nós vemos não simplesmente uma luta interna apenas, aqui ele não está se referindo apenas àquela famosa ilustração que nós conhecemos, que existe dois cães bravos habitando em nós, e um nos tenta arrastar para o pecado, outro tenta nos arrastar para a presença de Deus, e aí se questiona qual desses dois que estão constantemente guerreando entre si vai vencer, e aí nós lembramos, aquele que nós alimentarmos mais. Apesar de entendermos sim que temos vivido uma luta espiritual constante, essas palavras do apóstolo Paulo estão se referindo muito mais a dimensões espirituais no campo da coletividade. Ele está falando do reino de Deus e de todos aqueles que estão longe dos propósitos de Deus, ou seja, que estão vivendo no mundo, estão vivendo nas trevas. Essa é a clara menção que Paulo faz dos que são direcionados pelo Espírito e dos que são direcionados pela carne. Ele faz esse claro contraste. E é interessante porque quando nós lemos essas palavras, Paulo traz alguns termos aí que ele vai reforçando algo que ele já falou anteriormente, como por exemplo ele fala no versículo 6, que aqueles que vivem segundo o Espírito, esses têm vida e paz, enquanto os que vivem segundo os preceitos da carne, esses têm a tendência da morte, porque o salário do pecado é a morte. Existem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o seu final é caminho de morte, enquanto os caminhos de Deus é caminho de vida, e não qualquer vida, mas vida eterna. E para podermos alcançar essa vida eterna, é necessário termos paz com Deus, como nós já vimos no capítulo anterior. Paulo está falando do ministério da reconciliação que o Espírito Santo produz em nós, que nos leva a entender que nós dependemos constantemente de Deus, que nos leva a viver na dependência desse Espírito, segundo as inclinações do Espírito. Mais uma vez eu friso, meus irmãos, nós estamos dentro de uma nova dimensão, nós estamos em Cristo, e estando em Cristo, nós devemos agora voltar os nossos olhos para as coisas que agradam a Deus, assim como o próprio Cristo fez. Ele diz: eu não vim a esse mundo para satisfazer as minhas vontades, mas eu vim para agradar, para satisfazer a vontade do Pai, para cumprir aquilo que o Pai designou. Assim também a nossa vida deve ser direcionada pela vontade de Deus. Devemos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e buscar assim cumprir essa vontade. Nós só conseguiremos agradar a Deus se nós tivermos fé no Deus que opera em nós, como diz o autor da carta de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, no contexto lá que o autor de Hebreus fala, é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção dos fatos que esperam. Nós não vemos Deus, nós sabemos que Ele é presente em nossas vidas, nós temos a plena consciência e convicção de que Ele está operando maravilhas, e também que um dia Ele virá para restaurar todas as coisas, e é nisso que nós temos nos apegado, e é por isso que devemos viver para agradar esse Deus, porque se não agirmos assim, se vivermos de acordo com os preceitos da carne, certamente não conseguiremos jamais agradar a Deus. Esse é um contraste constante entre os dois reinos, ou duas perspectivas de vida, e só existem essas duas: ou estamos vivendo de acordo com os preceitos de Deus, ou estamos vivendo distantes, e assim tendendo, caminhando a passos largos para a morte. O terceiro bloco de divisão aí desse primeira parte do capítulo está dos versículos 9 ao versículo 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas sim no Espírito, se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo de Jesus dentre os mortos, vos vivificará
também o vosso corpo mortal, por meio do vosso Espírito que em vós habita. Glória seja dado ao Senhor por essa obra maravilhosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqui Paulo, ele traz exatamente a ênfase para a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito que renova, que transforma, que dá uma nova perspectiva para a vida daqueles que antes viviam segundo os preceitos da carne. Agora, porém, nós não vivemos mais segundo os preceitos da carne, porque o Espírito de Deus habita em nós. E aqui o apóstolo Paulo traz um aspecto muito interessante. Nós sabemos, meus irmãos, que nós vivemos aqui a perspectiva natural, a perspectiva local de algo que nós não conseguimos compreender a sua essência porque somos limitados, mas vivemos também uma perspectiva espiritual, algo que é superior, que não conseguiremos ter total compreensão, mas cremos que ela é real, tão real quanto a perspectiva natural. E nessa perspectiva sobrenatural, nós sabemos que fazemos parte de uma igreja invisível, de uma igreja universal, de uma igreja na qual estão todos aqueles que foram eleitos, salvos, restaurados pela própria presença do Espírito de Deus. E no meio da igreja visível, a qual nós convivemos constantemente, existem pessoas que são regeneradas, pessoas que são salvas. Infelizmente, existem também aquelas que não são regeneradas, que não são salvas, mas se habituaram a conviver com as pessoas dentro da igreja. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que mesmo essas pessoas convivendo dentro da igreja, mesmo as pessoas sendo religiosas, elas, se não tiverem o Espírito de Cristo, se não forem a habitação do Espírito de Deus, essas não são de Deus. Essas poderão passar a vida inteira dentro da igreja, mas nunca conseguirão compreender o privilégio de receber a dádiva de Deus que transforma vidas, que mostra tão completa, como nós somos totalmente dependentes desse Deus. Por isso que nós devemos sempre valorizar e lembrar que nós não vivemos de acordo com as nossas vontades, mas quem nos direciona é o Espírito de Deus. Quem nos direciona é a própria presença viva de Deus em nós. O Espírito Santo que habita em nós é o que nos direciona a nos achegar cada vez mais para perto de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele lembra, como ele falou, nós temos essa esperança, essa vida que é produzida em nós, essa paz, essa reconciliação com Deus, gera uma tremenda esperança. A esperança de que esse Espírito que um dia ressuscitou Jesus dentre os mortos, também irá nos ressuscitar. Esse corpo mortal será transformado num corpo glorioso, e assim nós poderemos sim, definitivamente, nos achegar à presença do nosso Deus e desfrutar perfeitamente do momento em que nós estaremos com Ele. Isso, meus irmãos, é somente pela ação do Espírito Santo. Somente os transformados pela presença desse Espírito poderão contemplar a face gloriosa de Cristo e poderão desfrutar da eternidade na sua presença. Nós cremos nisso, que o Espírito que habita em nós, ele há de nos renovar, e aí o efeito do pecado definitivamente desaparecerá na nossa vida. Nós não poderemos mais ser alcançados pelo pecado, porque sobre nós habitará eternamente a presença gloriosa do nosso Deus, nos livrando de todo o mal e nos proporcionando paz eterna na sua presença. Que cena maravilhosa! Não tem como nos emocionarmos, imaginar um dia nós estarmos na presença gloriosa do nosso Deus. E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele vem enfatizando nesse capítulo, e nós vamos ver a semana que vem, exatamente por que nós podemos passar por essas tribulações momentâneas aqui com essa esperança no nosso coração, porque essa leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui, ela não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Ele é o Deus que ressuscitou seu Filho para fazer de Jesus o primeiro dentre todos aqueles que um dia estarão ressuscitados, transformados na presença eterna de Deus. Se conforme com essa palavra, encha seu coração de esperança, porque essa palavra é uma palavra de esperança para todos aqueles que verdadeiramente esperam no Senhor. Como diz o salmista, no salmo que nós meditamos nesta noite:
fortaleça o teu coração, espere, pois, no Senhor. Nós devemos sim confiar e esperar no Senhor. O quarto e último bloco da divisão dessa primeira parte do capítulo 8, a partir do versículo 12 até o versículo 17, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todo aquele que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluias! Nós temos essa palavra que traz uma grande alegria ao nosso coração. Nós não somos bastardos, nós não somos abandonados, esquecidos, pessoas órfãos que não têm amparo de lado algum, mas somos feitos filhos do Deus Altíssimo. Somos feitos herdeiros de um Deus glorioso, um Deus que colocou em nós o Espírito, o próprio Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, esta palavra nos encoraja a lembrarmos constantemente que nós temos um Pai ao qual nós podemos recorrer, um Pai que dá livre acesso para que os filhos cheguem até Ele. Não precisamos de intermediário, porque na verdade o Senhor Jesus Cristo já abriu o caminho. Como diz mais uma vez o autor da carta aos Hebreus, cheguemos a Ele confiantemente pelo novo e vivo caminho que Ele abriu pelo seu sangue, e assim nós podemos lançar diante dEle todas as nossas petições, lembrando que Ele é que sabe o que é melhor para nós. Como um pai que cuida dos filhos, Deus tem cuidado de nossas vidas. Ei, meu irmão, nós não podemos viver uma vida mesquinha, uma vida amargurada, achando que nada nessa vida tem mais sentido, uma vez que temos uma promessa e nós somos herdeiros eternos de um reino celestial, herdeiros do próprio Deus. Deus nos fez filhos e como filhos nós temos posse de todos os tesouros celestiais que Ele tem preparado para nós. E isso, meus irmãos, é motivo para enchermos o nosso coração realmente de gozo, de alegria, e dizer: Deus, eu te louvo, eu te bendigo, porque apesar de não merecer, apesar, Pai amado, de todas as circunstâncias contrárias, o Senhor tem me atraído para si, o Senhor tem feito essa obra em minha vida, e como se não bastasse, Pai amado, o Senhor ainda olha para mim e me chama de filho, filho amado, e o Senhor ainda me trata segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia, não como eu merecia na verdade, porque o que nós merecíamos era o castigo, mas Ele fez o seu filho pagar o alto preço, e assim podermos ter uma vida de intimidade. Veja que a palavra usada aí pelo apóstolo Paulo, diferente de todo o contexto da carta aos Romanos, como não deveria ser diferente, Paulo escreve toda essa carta na língua original do grego, mas aí ele usa uma palavra em hebraico para trazer exatamente essa familiaridade, para trazer exatamente essa intimidade, dizendo: nós temos um Abba, nós temos um Pai querido, um paizinho, um Pai que cuida das nossas vidas. Por isso você precisa levar a sério o seu relacionamento com Deus. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que propõe a cada momento construir um relacionamento que nós possamos nos achegar cada vez mais a Ele e lançar diante dEle todas as nossas súplicas, todas as nossas petições, e lembrando também de em tudo darmos graças, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus assim fortaleça o nosso coração, que Deus assim, como diz essa palavra, possa nos fazer passarmos por os sofrimentos desta vida
sempre olhando para o alto, sempre olhando para as promessas do Senhor, porque Ele sofreu primeiro, Ele que não merecia passou por todos os sofrimentos para que nós também pudéssemos olhar para Ele e vermos essa esperança de um dia sermos glorificados junto com eles. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim fortaleça o teu coração com essas palavras e que nós possamos continuar confiando no cuidado de Deus nas nossas vidas. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.